Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Nós estamos chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira. Na semana passada não tivemos, mas essa semana estamos voltando e voltando com tudo. Como vocês sabem, hoje eu fui notificado pelo Instagram de que a minha conta seria banida. E eu fiz lá uma contestação e me deram 48 horas para me responder. Por isso que eu deixei um apelo nas minhas redes para que todos pudessem adicionar também o meu perfil reserva. Eu estou na esperança de que este perfil, que é o principal, seja mantido. Esta é a minha esperança, mas caso ele venha a ser de fato banido, por favor, não deixem de nos encontrar, tanto em outras plataformas vizinhas, como também no nosso perfil reserva, que é o Hermes Carvalho Fernandes, ok? Gente, hoje eu quero trazer aqui um assunto extremamente polêmico e muito importante. Por isso eu pediria que você clicasse no aviãozinho, no rodapé da transmissão e enviasse o convite para todos os seus contatos. Essa semana morreu Daniel Mastral. Eu acredito que daqueles que me acompanham nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, boa parte não conhece Daniel Mastral. E eu afirmo isso com base no seguinte fato: graças ao bom Deus, nós temos conseguido furar a bolha. Então, boa parte da minha audiência não é evangélica, não está vinculada à igreja evangélica. E geralmente quem conhece Daniel Mastral pertence a esta bolha religiosa. Entretanto, a repercussão da sua morte foi tão grande, a cobertura dada pela mídia foi tão grande, que fez com que muita gente de fora da bolha evangélica tomasse conhecimento da existência do Daniel Mastral. Bem, o assunto que eu quero trazer aqui hoje não é se de fato ele deu cabo da própria vida, ou se foi vítima de uma conspiração, ou porque ele alegava estar sempre recebendo ameaças. Ele dizia que era ex-satanista, que havia se convertido ao cristianismo, e escreveu um livro, inclusive, que se tornou muito conhecido, onde ele conta uma história que afirma que uma elite mundial comprometida com o satanismo estaria por trás dos governos. Ele deixa subentendido até que ele era filho de um ex-presidente da República do Brasil. Muita gente cogitou que fosse o Michel Temer, um filho não assumido. Enfim, a vida do Daniel Mastral era rodeada de teorias e de conspiração. E depois ele veio a público dizer que, na verdade, o livro era um romance, era uma ficção. Bem, o fato é que ele iniciou um movimento em torno das suas ideias, baseadas numa teologia, uma velha conhecida minha, chamada teologia da batalha espiritual. Gente, eu não tenho nada contra a pessoa de Daniel Mastral. Não o conheço, não o conheci. Sinto muito pelo seu falecimento, principalmente pelo fato dele ter deixado um filho recém-nascido.
Ele passou por situações horríveis, envolvendo a morte da sua esposa anterior, em situações até que agora se sabe suspeitas, a morte do seu filho de apenas 15 anos, que deu cabo da própria vida. Já havia tentado ele, Daniel Mastral, aliás o nome dele não é este é um nome fantasia, é um codinome que ele usava, o nome dele mesmo é Marcelo. Daniel Mastral era um personagem sempre presente em podcasts, enfim. Mas ele já havia tentado dar cabo da sua vida 5 vezes. 5 vezes. Finalmente, infelizmente, conseguiu. Mas a minha grande preocupação, e é a razão pela qual eu resolvi fazer esta live, trazer esse assunto à baila, é que o interesse despertado pelas notícias da sua morte fez com que muita gente procurasse saber, se integrar acerca do que ele ensinava. E isto fez acender um sinal de alerta para mim. Porque o que ele ensinava não é novo. Este movimento de batalha espiritual chegou ao Brasil ainda no final dos anos 80, início dos anos 90. Eu participei desse movimento de batalha espiritual. Eu estava no primeiro congresso de batalha espiritual realizado no Brasil, foi realizado em São Paulo, na sede da Igreja Renascer, com a presença de alguns dos grandes nomes do movimento, Cindy Jacobs, norte-americana, Peter Wagner, professor de um seminário Fuller, na Califórnia, nos Estados Unidos, e outros nomes, Neuza Itioca. Este movimento foi tomando uma proporção gigantesca no Brasil. E o que ele gerou? O que ele produziu na mente dos crentes? A ideia de que nós vivemos no meio de uma guerra espiritual sem trégua, onde temos que enfrentar dia após dia as investidas do diabo e dos anjos caídos. Aí você vai me dizer, mas espera aí, não é isso que a Bíblia diz? E se eu lhe disser que não é bem isso? Em torno da teologia da batalha espiritual, Daniel Mastral construiu uma ideologia conspiracionista. Ele adicionou a esta teologia uma pitada generosa de teoria da conspiração. Então há uma elite governando o Brasil e o mundo, que está comprometida espiritualmente, vinculada com a figura do diabo e dos anjos caídos, e que requer, entre outras coisas, sacrifícios humanos. Gente, isto gerou uma paranoia tão grande entre os crentes, que alguns começaram a ver demônio em tudo. Qualquer logomarca de empresa é logo vista com suspeita. Buscam identificar nessas logomarcas sinais que remetam ao satanismo. Sobrou até para McDonald's. Daniel Mastral não foi o único. Eu poderia citar outros aqui. Filmes
desenhos animados, propagandas de TV, músicas, tudo isso começou a ser vinculado a esse suposto movimento satanista. Quem é que consegue ter paz vendo o diabo em tudo? Me diga, por favor. Lá em Isaías, capítulo 8, verso 12, palavra do Senhor, é o próprio Deus falando pelos lábios do profeta. Nós lemos: não chameis conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temais o seu temor, e não vos assombreis. A fé proposta no Evangelho, ela não visa nos assombrar, nos deixar paranoicos. O Deus a quem Jesus apresenta é um Deus que reina soberanamente sobre a sua criação, que não está numa disputa por território. Dentre as teorias da batalha espiritual, cada uma mais tresloucada que a outra, existe a que diz que o mundo está dividido territorialmente por esses principados e potestades. Gente, e pensar que um dia eu acreditei nisso. E pensar que um dia eu fui para uma praça próxima da igreja que eu pastoreava, com um grupo de irmãos debaixo de chuva, para com as mãos levantadas amarrar os principados e potestades, jogar óleo ungido nessas praças para desfazer toda a obra do diabo. Acredite quando eu digo, um dia eu fiz parte disso. E eu sei o quanto isto é adoecedor. O quanto isso torna a nossa vida espiritual pesada. Nós temos que buscar um equilíbrio. De onde vem a teologia da batalha espiritual? Qual é o arcabouço? Ela vem do chamado maniqueísmo e do chamado gnosticismo. Eu quero que você preste muito atenção no que eu vou dizer. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é a teologia que diz que há uma disputa entre um Deus bom e uma entidade ruim, que dentro do maniqueísmo seria um Deus mau, e essas duas divindades estão em constante conflito, disputando almas, disputando territórios, disputando influência. Nós estamos tão condicionados a esta teologia maniqueísta que a gente não consegue fazer uma leitura bíblica que não seja pelas lentes dela. Deus não está disputando nada com ninguém, gente. Esse diabão que a igreja evangélica criou, aliás, ela não criou, né? Esse diabão foi criado pela teologia medieval, mas a igreja evangélica acabou dando uma turbinada nele. Esse diabão não existe. É uma figura mitológica. O diabo que nós encontramos na Bíblia é outra coisa. O trono de Deus não está ameaçado pelo diabo. Nunca esteve. Deus nunca perdeu um minuto de sono com o diabo. Minha maior preocupação é mais com o arquétipo do diabo do que propriamente com uma entidade chamada diabo. Mesmo porque diabo
No original, diablos é um adjetivo, é aquele que divide. Como Satã ou Satanás significa aquele que se opõe. Então não é uma figura mítica que rivaliza com Deus. Deus não tem rivais. Deus está sobre tudo isso, gente. E o que é o gnosticismo? O gnosticismo surgiu ainda nos tempos da igreja primitiva. Aliás, nós temos uma dívida com o gnosticismo. Graças a esta heresia, que foi tão combatida pelos apóstolos, é que nós temos um Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento só foi escrita por causa do gnosticismo, para combater. Então, por exemplo, quando você lê lá que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está fazendo, ao dizer que o verbo, Deus, se fez carne, é combater o gnosticismo, porque o gnosticismo acreditava que havia uma criação material que era ruim, e uma criação espiritual que era boa. Então tudo que era relativo à matéria era ruim, intrinsecamente ruim. Por isso tinha que ser combatido. E tudo que era inerente ao espírito era bom. Isso é verdade? Porque se Deus se fez carne, o espírito se fez matéria. E ele se tornou ruim? O gnosticismo dizia que há um Deus que é menor, chamado Demiurgo, que é quem criou o mundo material. O cristianismo não abona esse ensinamento. A matéria não é ruim. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que tudo que Deus criou é bom. Deus não criou nada ruim. E deve ser recebido, não há o que ser rejeitado, deve ser recebido com ação de graças. É Paulo que diz isso. Aí o que o gnosticismo dizia? Bem, se você quer se consagrar, se tornar uma pessoa iluminada, você tem que se abster de tudo que for material. Aí demonizava o sexo, demonizava qualquer prazer. Qualquer prazer, tudo era demonizado. Vou dar um exemplo aqui que pode ser que escandalize alguns. A maneira como boa parte dos crentes jejuma hoje, pratica o jejum, é fruto do gnosticismo. Porque se eu deixo de comer, a comida é material, logo eu estou me privando de um prazer e com isso estou me consagrando. Gente, onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Jesus, quando jejuou, ele não jejuou para se consagrar. O texto lá em Mateus é tão claro, diz que ele ficou 40 dias em jejum para ser tentado. E o diabo vem e o tenta justamente naquilo que era o ponto fraco dele naquele momento. Quando ele sugere, se você é o filho de Deus, transforma pedras em pães. Se Jesus não estivesse em jejum, esta tentação não seria válida. Então ele não jejuou para ficar espiritualmente mais forte e enfrentar o demônio. Não, ele jejuou para ficar mais fraco e ser tentado. Mas ele resistiu. Hoje, muitos crentes usam o jejum como moeda de troca com Deus. Eu quero ser abençoado, então eu passo algumas horas sem comer. Ou eu me privo de qualquer coisa que me seja prazerosa. E aí Deus vai me abençoar, porque está vendo que eu abri mão de um prazer. Como se Deus fosse um estraga-prazer. Como se Deus se ofendesse com a nossa alegria, com o nosso prazer. Isso é fruto do gnosticismo. Então você percebe o quanto maniqueísmo e gnosticismo contribuíram para essa teoria conspiracionista da batalha espiritual? Jejum é uma arma de guerra. Já parou para pensar que isso não faz o menor sentido?
Não faz o menor sentido. Porque eu digo que as coisas do mundo material estão vinculadas ao demônio e eu tenho que me privar delas para que eu esteja espiritualmente forte e possa enfrentá-los. Não faz o menor sentido, gente. O sexo é demonizado. Só pode ser praticado se for visando a procriação. Gente, que loucura! Por isso que se condena a homoafetividade, porque na homoafetividade ou na homossexualidade não há procriação, logo o sexo não é justificado. Gnosticismo. Agora, por que as pessoas elas são tão suscetíveis a essas teorias, hein, gente? Eu escrevi um livro, que está inclusive disponível agora na sua nova edição, que se chama A Conspiração por Trás das Teorias da Conspiração. Infelizmente eu não o tenho em versão impressa, é só e-book, está na Amazon. Eu gostaria muito que você lesse, porque ali eu explico detalhadamente. E neste livro eu falo sobre, entre muitas coisas, né, eu vou ali mostrando cada uma das teorias da conspiração. Eu falo de Illuminati, eu falo até da teoria lá que diz que Jesus se casou com Maria Madalena, do Santo Graal. Eu falo de teorias absurdas do tipo o homem não foi à lua, teorias envolvendo a pandemia, tudo isso, maçonaria, símbolos ocultistas, eu abordo tudo isso nesse livro. Agora, entre as coisas que eu abordo, eu falo sobre a razão por que as pessoas são tão suscetíveis. Por que atrai um secto tão grande? Eu vou elencar aqui algumas razões rapidamente. Número 1. As pessoas buscam por significado em tempos de incerteza. E essas teorias, por mais mirabolantes que pareçam, elas oferecem algum sentido à realidade, algum significado. Então imagine você que abraçou a teologia da batalha espiritual, passando a enxergar a vida sob esse prisma. Você fez sinal, o ônibus não parou. Isso não é obra do acaso, não. O demônio não quer que eu pegue esse ônibus. Você recebe um aviso prévio. O diabo está se levantando contra mim naquela empresa, mas ele vai ser envergonhado. A gente quer atribuir algum significado em tempos de incerteza. Aí tudo o que acontece ou entra na conta de Deus ou entra na conta do traste. Segunda razão por que as pessoas são tão suscetíveis a essas teorias de conspiração: a necessidade de controle e previsibilidade. Então eu já imagino o que eu posso esperar a partir da teoria de conspiração que eu abraço. Elas me dão a falsa sensação de controle e previsibilidade. Então, dentro do contexto da batalha espiritual, basta eu amarrar os demônios. E eles não vão poder mais me prejudicar. Aí o tempo inteiro eu tenho que fazer aquelas orações amarrando demônios. Mas que amarraçãozinha fraca, né? Você amarra ele agora, mas ele está solto de novo? Caramba, hein? Você tem que reforçar isso aí. Está amarrando mal, hein? Terceira razão, tendência a buscar confirmação. A psicologia cognitiva revela que os indivíduos tendem a buscar informações que confirmem suas crenças pré-existentes. Um fenômeno conhecido como viés de confirmação.
Então, quando alguém já tem uma predisposição para acreditar em teorias da conspiração, é mais provável que procure e interprete informações que reforcem essas crenças, ainda que tenham que ignorar qualquer evidência que as contradiga. Quarto, necessidade de pertença e identidade. Daniel Mastral criou lá os guardiões. A pessoa se vincula e acha que agora a vida dela tem propósito. Quer exorcizar todos os demônios. Imagine fazer da vida uma extensão do filme Caça-Fantasmas. Eu conheço crente que em qualquer ambiente que chega, parece que tem um radar. Tem uma coisa estranha aqui, eu acho que está atrás da cortina. Ainda fica mandando que as pessoas joguem fora objetos que sejam supostamente consagrados a essas entidades. Pessoas que quando vão comer, em vez de dar graças, porque a Bíblia nos diz para dar graças, elas fazem orações para repreender qualquer feitiçaria que esteja naquela comida. Gente, pelo amor de Deus, isso não é vida. Aí qualquer coisa que confirme aquilo, ela abraça. Rejeição da aleatoriedade e do acaso. Gente, as coisas acontecem. Nem tudo envolve a atuação de espíritos bons ou ruins. As coisas acontecem. Nós estamos sujeitos a esta aleatoriedade da vida. Como diz o escritor de Eclesiastes, tudo sucede ao justo e ao injusto. A mesma coisa. A gente adoece, a gente perde o emprego, a gente divorcia. Nós somos humanos. Ceticismo em relação às autoridades. Desconfiança em relação a instituições, a grandes corporações, ou até a mídia, como a gente tem visto. Podem tornar as pessoas mais propensas a acreditar que informações oficiais estão sendo manipuladas. Aí prefere acreditar na tia do Zap, nas fake news. Atração por narrativas dramáticas. Nós gostamos disso. A gente não quer nada que seja muito simples. A gente gosta do complexo, do dramático. A gente quer se ver dentro de uma arena, onde bem e mal estão se digladiando. A gente quer ser parte disso. Afinal de contas, a gente cresceu assistindo Star Wars. A gente quer ser aliado da força. Atração pelo conhecimento secreto. Nada atrai mais do que a curiosidade. Quando alguém diz, olha, eu sou ex-satanista, eu sei de coisas que ninguém sabe. Eu estou recebendo ameaças por causa daquilo que eu sei, daquilo que eu testemunhei. Esta aura de mistério atrai. Agora, você quer saber a verdade? A grande conspiração é a que está por trás das teorias da conspiração. Porque você sabe a que servem essas teorias? A nos distrair. Elas são bois de piranha. Enquanto a gente está ali distraído com essas teorias tresloucadas, a boiada passa. Enquanto a gente coloca tudo na conta dos anjos bons e dos anjos rebeldes que estão disputando espaço nessa arena, lá em Brasília, os políticos votam
para tirar nossos direitos. Aí a pessoa desempregada, endividada, procura um pastor pedindo oração, e o pastor diz: Deus está me revelando que você tem um encosto. O espírito do desemprego entrou em você, o espírito da dívida. E a pessoa, coitadinha, alienada, esperançosa de ter seu problema resolvido, acha que está sendo vítima. Vítima de um feitiço, de uma obra das trevas. E às vezes ela está sendo vítima do complô de políticos sem vergonha, muitos dos quais são eleitos usando a fé. São eleitos usando o pânico moral, trazendo pautas morais que desvirtuam a nossa atenção do que de fato é importante. Então, meu irmão, o que eu quero propor a você hoje é uma desintoxicação disso tudo. Por mais que você tenha apreço pela memória lá do Daniel Mastral, isso não significa que você tem que endossar o que ele ensinava. Ele estava doente, esta é a verdade. Queria ter tido a oportunidade de conversar com ele, mas outros tiveram. Caio Fábio, meu amigo Caio Fábio, conversou com ele, tentou inclusive dissuadi-lo de continuar naquela trajetória. Mas ele preferiu persistir. E sabe por quê? Porque aquilo dá lucro, gente. Aquilo dá lucro. Veja como a Igreja Universal está abarrotada de gente. É batalha espiritual, é corrente disso, é corrente daquilo, é demônio para isso, é demônio para aquilo, é exorcismo espetaculoso, perdão. As pessoas gostam, elas querem isso, é uma resposta fácil. É Deus ou o diabo. Deus e o diabo na terra do sol. Rompa com isso. É hora de crescer, gente. É hora de largar esta fé infantil. Cresça. Em vez de enxergar o demônio em tudo, vamos enxergar Deus. A misericórdia de Deus. Lá em Apocalipse, dentre as igrejas para as quais Jesus endereçou cartas, está a igreja de Tiatira. E esta igreja recebeu de Jesus uma repreensão severa, porque entre os cristãos de Tiatira havia aqueles que estavam se submetendo a Jezabel. É assim que Jesus se refere a uma mentalidade. Jezabel ali não é uma personagem histórica, é uma mentalidade que estava prevalecendo na igreja de Tiatira. E ele diz que estas pessoas que seguiam a Jezabel, elas se arrogavam conhecer as profundezas de Satanás. Olha que loucura. Elas diziam deter um conhecimento profundo do mundo espiritual. Jesus repreende essas pessoas. Não se preocupe em conhecer o maligno. Preocupe-se antes em conhecer, em crescer em conhecimento acerca de Deus, dos seus propósitos. Viva uma espiritualidade adulta, engajada socialmente, uma espiritualidade pé no chão, e não uma espiritualidade esotérica, no pior sentido da palavra, onde nós sejamos alienados da realidade, onde sejamos manipulados facilmente por quem diz ser detentor de um conhecimento secreto, místico. O apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz.
De modo que não é de se admirar que os seus ministros também se transfigurem em ministros de luz, e não o são. Não caia nesse papo. Não caia. A pessoa começou com esse papo furado de que está vendo isso, está vendo aquilo, Deus está me mostrando. Sai fora. Isso aí vai intoxicar a sua alma. Isso vai tirar teu sono. Vai te tornar uma pessoa paranoica. Quando os nossos olhos espirituais são iluminados pela graça, nós começamos a identificar a silhueta de Cristo até no meio da tempestade, como os discípulos fizeram. O livro de Jó diz que Satanás tocou em tudo que Jó tinha. Jó não abriu a boca para dar cartaz a ele uma única vez. Pelo contrário, Jó disse: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em momento algum ele abriu a boca para blasfemar contra Deus. E veja qual foi o desfecho dessa história. Você já reparou, você que me acompanha há alguns anos, que a coisa mais rara é você ouvir dos meus lábios o nome diabo? Eu acho que em todos esses anos eu nunca falei tanto o nome dele aqui nas lives quanto eu falei hoje. Porque eu não preciso falar do diabo. Eu não estou aqui para falar do diabo, eu estou aqui para falar de Deus. Eu estou aqui para falar do amor de Deus, da graça de Deus. E não do diabo. Bem, nós vamos encerrar, mas eu quero insistir com você que você leia este livro. Aliás, eu disponibilizei essa semana 3 livros, ambos com uma edição ampliada, que é o Depressão Não é Falta de Deus. Eu recomendo fortemente esse livro. Depressão não é falta de Deus. Viva e Deixe Viver, que é um livro onde eu falo sobre aquela palavrinha que, se eu disser aqui, infelizmente o Instagram vai limitar o alcance desta live, mas aquilo de que o Mastral foi vítima, e tem muita gente pensando em fazer um desatino. Este livro é de prevenção e esperança. Se você conhece alguém com esses pensamentos, em nome de Jesus eu lhe peço, faça esse material chegar às mãos dessa pessoa urgentemente. E o terceiro livro é A Conspiração por Trás das Teorias da Conspiração. Não deixe de adquirir e ler essas 3 obras. Eu tenho certeza de que elas vão abençoar muito a sua vida. E para encerrar, pessoal, nós estamos aí já nos aproximando da metade do mês, né? Hoje é dia 12. Isso quer dizer que a gente já começa a se preparar para o trabalho social deste mês. E a que trabalho eu me refiro? A entrega das cestas básicas para as famílias cadastradas no projeto Eu Escolhi Amar. Mês passado foi uma correria tão grande, gente. Foi uma aflição tão grande. Eu não queria passar por isso de novo. Por isso eu peço que você puder fazer para nos ajudar, para garantir que estas cestas cheguem às famílias que necessitam. Faça, ainda hoje. Além das famílias do projeto Eu Escolhi Amar, você também vai estar contribuindo com outros 2 projetos que nós abraçamos. O Gramachinhos, que atende a 300 crianças no lixão do Jardim Gramacho, com 3 refeições diárias. E o último projeto, o último que abraçamos, é o projeto UME em Moçambique, que acolhe a 102 meninas em vulnerabilidade social. Se você deseja nos ajudar, por favor, ajude, através de 2 chaves Pix. A primeira delas é euescolhiamar@hotmail.com.
eu escolhi amar, @hotmail.com. E a outra chave é um celular, 21 99797 8135. 21 99797 8135. Você também pode ajudar pelo PayPal, de qualquer parte do mundo. hermescfernandes@hotmail.com. hermescfernandes@hotmail.com. Gente, nós vamos encerrar a live. Domingo, às 19 horas, eu estou de volta com o culto online do Ninho da Fênix, encerrando aquela série sobre regulação emocional. Eu vou falar sobre a última das emoções tratadas nesta série, que é o tédio. Ontem eu falei sobre inveja. Quem não assistiu, por favor, assista. Está disponível aí no Instagram, está disponível no meu canal no YouTube também. Mas não deixe de assistir domingo que vem a última parte desta série, onde eu vou tratar sobre tédio. Eu conto com vocês, tá bom? Gente querida, assim que eu encerrar, eu vou publicar esta live. Quem não assistiu inteira, assista. Marque alguém, curta, dê o seu oi, para que a plataforma entregue ao maior número possível de pessoas. Obrigado a todos e todas. Deus abençoe. Até domingo, gente. Tchau, tchau.